Bem-vindo às 7 Maravilhas de Portugal, um tesouro cultural e natural situado na encantadora Península Ibérica. Este país cativante, abraçado pelo Atlântico, é um destino que transcende fronteiras, oferecendo uma experiência única que combina história rica e paisagens deslumbrantes. Em Portugal, cada jornada se transforma em uma busca por maravilhas escondidas. Seja então bem-vindo ao canal Radar de Curiosidades, embarque comigo nessa aventura única e descubra as 7 maravilhas de Portugal. A Torre de Belém, inicialmente chamada de Torre de São Vicente, é uma fortificação histórica situada em Belém, Lisboa, Portugal. Construída entre 1514 e 1520 por Francisco de Arruda, foi projetada como parte do sistema defensivo para proteger a entrada do Porto de Lisboa. Ao longo dos anos, desempenhou diversos papéis, desde fortaleza e ponto de controle alfandegário até prisão e farol. Localizada na margem direita do rio Tejo, a torre representa um marco arquitetônico estratégico. Atualmente, funciona como museu, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar seu interior, que abriga exposições e proporciona vistas panorâmicas da cidade e do rio. A Torre de Belém é um símbolo histórico de Lisboa. O Mosteiro dos Jerônimos, localizado em Belém, Lisboa, é um magnífico exemplo da arquitetura manuelina. Sua construção começou em 1501 e foi concluída no início do século XVI. O mosteiro foi encomendado pelo rei Dom Manuel I para comemorar o retorno da Índia do navegador Vasco da Gama, que fez a primeira viagem marítima direta entre a Europa e a Índia. O arquiteto responsável pelo projeto foi Diogo de Boitaca, e ao longo dos anos, outros arquitetos contribuíram para a sua elaboração, resultando em um notável exemplo do estilo manuelino, caracterizado por detalhes intrincados e ornamentação exuberante. A história do Mosteiro dos Jerônimos está ligada à era dos descobrimentos portugueses e à influência da expansão marítima. No interior, encontra-se o túmulo de Vasco da Gama, bem como de outros notáveis, como o poeta Luís de Camões. Hoje, o Mosteiro dos Jerônimos é um importante local turístico e cultural em Lisboa. Além de seu valor histórico, abriga o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu da Marinha. Sua imponência e riqueza artística continuam a encantar visitantes, tornando-o um testemunho significativo da história e da herança portuguesa. O Palácio da Pena está situado na Serra de Sintra, em Portugal, e é um dos mais notáveis exemplos de arquitetura romântica do século XIX. A construção do palácio começou em 1839 e foi liderada pelo príncipe Fernando II de Saxe-Coburgo-Gotha, consorte da Rainha Maria II de Portugal. O projeto arquitetônico é uma fusão de estilos, incluindo elementos góticos, mouriscos e manuelinos, refletindo a tendência romântica da época. O Palácio da Pena tem uma história interessante, pois foi originalmente um mosteiro medieval que foi danificado durante o terremoto de 1755. O príncipe Fernando II adquiriu as ruínas e transformou-as em uma residência real extravagante. Hoje, o Palácio da Pena é um dos principais pontos turísticos de Portugal, atraindo visitantes com suas cores vibrantes, torres imponentes e vistas panorâmicas. Além disso, o palácio e seus jardins foram classificados como Patrimônio Mundial da Unesco. A Ribeira é uma área histórica situada nas margens do Rio Douro, no coração da cidade do Porto, em Portugal. A zona ribeirinha possui uma atmosfera encantadora com suas ruas estreitas e casas coloridas, refletindo o caráter tradicional da região. A história da Ribeira remonta à época medieval, quando foi construída para servir como um importante centro comercial e portuário. As casas de fachadas estreitas e altas eram ocupadas por mercadores e comerciantes. A função histórica da Ribeira estava diretamente relacionada ao comércio fluvial, principalmente o transporte de vinho do porto. No entanto, ao longo dos anos, a área passou por transformações e revitalizações, tornando-se um destino turístico popular. Atualmente, a Ribeira do Porto é conhecida por suas ruas animadas, restaurantes à beira do rio e pela Ponte Luís I, uma icônica estrutura de ferro que conecta a cidade do Porto à Vila Nova de Gaia. A área preserva sua autenticidade histórica, enquanto oferece aos visitantes uma mistura vibrante de cultura, gastronomia e entretenimento. A Universidade de Coimbra está localizada na cidade de Coimbra, Portugal, e é uma das mais antigas universidades em operação contínua do mundo. Foi fundada em 1290, inicialmente em Lisboa, mas foi transferida para Coimbra em 1537.
a universidade desempenhou um papel fundamental na preservação e transmissão do conhecimento ao longo dos séculos. A construção da universidade foi iniciada no século XII, sob o reinado do rei Dom Dinis, e recebeu contribuições subsequentes de outros monarcas e figuras importantes. O Paço das Escolas, no coração da universidade, é um dos edifícios mais emblemáticos e abriga a famosa Biblioteca Joanina, uma biblioteca barroca rica em obras históricas. A história da Universidade de Coimbra está intrinsecamente ligada à história de Portugal e foi um centro de ensino durante os descobrimentos. Hoje, a universidade continua a ser um centro de excelência acadêmica, oferecendo uma ampla gama de cursos e contribuindo significativamente para a pesquisa e a cultura em Portugal. Além disso, o campus histórico é uma atração turística importante, e a universidade desempenha um papel vital na promoção da educação e do conhecimento no país. A Praça do Comércio, também conhecida como Terreiro do Paço, é uma praça emblemática localizada no coração de Lisboa. Anteriormente, era chamada de Terreiro do Paço devido à presença do Palácio Real no local. A praça foi reconstruída após o devastador terremoto de 1755 e foi projetada pelo arquiteto Eugênio dos Santos. As obras foram realizadas no reinado do Marquês de Pombal, responsável pela reconstrução de Lisboa após o desastre. Ao longo dos anos, a Praça do Comércio foi um centro vital para o comércio e a administração. O palácio que ocupava o lado norte foi destruído durante um ataque em 1910, e desde então, o espaço foi aberto, proporcionando vistas deslumbrantes do rio Tejo. Hoje, a Praça do Comércio é uma das maiores praças da Europa e é cercada por edifícios coloridos, arcadas e estátuas. É um ponto central para eventos públicos, celebrações e uma área popular para turistas e locais. Além disso, a praça abriga alguns órgãos governamentais e continua a ser um local simbólico na história e vida contemporânea de Lisboa. O Palácio Nacional de Mafra está situado em Mafra, Portugal, e é um monumental complexo que inclui um palácio, uma basílica, um convento e uma biblioteca. Sua construção foi encomendada pelo rei D. João V no século XVIII, com o objetivo de cumprir uma promessa para ter um herdeiro. As obras começaram em 1717 e foram concluídas em 1730. O arquiteto responsável pelo projeto foi Johann Friedrich Ludwig, um alemão que trouxe influências barrocas e neoclássicas para o design do palácio. O complexo foi grandemente ampliado ao longo dos anos, tornando-se uma das mais imponentes construções do período barroco em Portugal. Historicamente, o Palácio Nacional de Mafra serviu como residência real, convento franciscano e também como local de cerimônias religiosas e eventos de Estado. Possui uma notável biblioteca barroca, com acervo valioso. Hoje, o palácio é um importante local turístico e cultural. Visitantes podem explorar os magníficos salões, a basílica e a impressionante biblioteca, que abriga uma coleção única de manuscritos. O Palácio Nacional de Mafra é patrimônio mundial da Unesco e desempenha um papel vital na preservação da história e cultura portuguesas. Espero muito que tenham gostado dessas maravilhas de Portugal. Se sim, deixe seu like e se junte a nós, se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrito. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.